Urgent Breaking News. Hey folks, Attorney Weeder here for Breaking News. Aqui é a advogada Mara Pessoni, do Wicker Pessoni & More. Mais uma vez estamos aqui com a nossa Breaking News semanal, que são as notícias e artigos que estarão no nosso site a partir de domingo e que você pode receber aí no seu e-mail, basta assinar a nossa newsletter. Interessante que nossos artigos vão para o nosso site, witteradvogados.com, e você tem ali uma gama de artigos dos últimos anos. Se você é sério para emigrar para os Estados Unidos e ter uma vida nova, entre no nosso site, leia, pesquise. Não fique procurando informações por aí, pelo Google, que você não sabe nem de onde vem. Vamos aos nossos artigos, doutor? As informações têm que ter uma base fundamentada, né? Sim, esse é um artigo meu, Crise na Imigração, quantos imigrantes dos Estados Unidos podem aceitar realmente. Um pouco da base desse artigo eu usei de um artigo jurídico que eu fiz para a faculdade há algum tempo atrás, mas ele é muito atual, porque fala dessa dificuldade dos migrantes que saem dos seus países, ou por crises, por guerras ideológicas, essas coisas, ou por necessidades materiais mesmo, a questão do clima, a questão da fome, da miséria, ou das gangues, etc. Então, o que os países com mais poder poderiam fazer para minimizar isso, para evitar que essas pessoas vão para o seu próprio país? E também o Biden teve há alguns dias na fronteira com o México e falou que o ideal seria 30 mil imigrantes por mês. Isso não funciona. 30 mil aonde? Até quando esses imigrantes vão vamos dizer assim, vão prejudicar o status do americano que já está lá, né? Porque o americano tem aquele status e entrando imigrantes, isso pode prejudicar. Até quantos imigrantes são necessários para manter o status do americano? Então é uma questão muito complexa e a gente faz um breve análise aqui. E vamos ao próximo artigo. A crise de financiamento do USAS pode ser grande demais para a agência consertar sozinha. Explica como que funciona o financiamento do USAS. Isso aqui chegou a um ponto que é o seguinte: o USAS, que é a imigração americana, para você que está começando agora, é uma agência independente. Autossuficiente. Autossuficiente, né? Ou seja, ela tem que cobrar do imigrante para se sobreviver. Ela sobrevive com as taxas que o imigrante exatamente. Mas o que aconteceu foi, voltando lá atrás com Donald Trump, com Obama, passando de Obama para Trump, essa agência começou a ser deficitária porque encheu demais de funcionários para fazer, porque muitos imigrantes começaram a vir, muitos processos, de repente receberam as suas taxas e agora tem que pagar salários e não tem mais as taxas para cobrir. Não deram andamento no processo, paralisaram os processos, né? Então acumulou, agora tiveram que contratar mais gente ainda. Contrataram 2.500 agentes novos, que é um problema que nós temos hoje. Que também não sabem analisar, não estão preparados. Então criou-se um problema, que esse artigo fala sobre isso, em que a agência, cada vez que ela tenta resolver o problema, ela cria um problema maior. Infelizmente. Então esse artigo vai falar sobre esse problema maior e que se o governo federal americano não intervir, ela vai explodir. Começa com essas ideias do artigo anterior de entrar 30 mil por mês. Ou seja, 30 mil por quê? Não sei, é um bom número. Não tem uma estatística por quê. Não tem toda uma pesquisa feita, um trabalho feito. Exatamente. Vamos para a próxima então. E eles lançaram uma iniciativa para reduzir o tempo de espera para solicitantes de visto. Começaram com essa iniciativa para os solicitantes da Índia. Então, por exemplo, as agências, os consulados na Índia estão atendendo aos sábados, coisa que não acontece em lugar nenhum no mundo. Algumas pessoas não estão indo para entrevista de visto, por exemplo, visto de estudante. Se a pessoa tem um bom histórico, está tudo comprovado direitinho, com o visto de estudante não precisa ir para entrevista. Ou seja, algumas situações pontuais que vai reduzindo o número de pessoas indo para entrevista. Começaram isso com a Índia e querem acrescentar isso, levar isso para o resto do planeta para poder minimizar essa demora.
Aqui no Brasil nós já estamos em alguns consulados com 400 dias de espera, né? Não, hoje nós marcamos aqui para um cliente para março de 2024. Pois é, mais de 400 dias, Exatamente. né? Ou Mais seja, ou menos 400 dias. isso aqui serviria para o Brasil. Vamos para frente. E o SAES enfrenta a ação coletiva de imigrantes por atrasos nos processamentos de imigração. É uma coisa que a gente vive falando para os clientes. Os clientes, mas meu processo está parado há muito tempo. Está parado e não é culpa nossa, está parado e o SAES, eles não andam. E aí alguns imigrantes em São Francisco entraram com um processo, porque no caso deles era um processo de vistos de family reunion, né, reunião de família, processo de green card de pai para filho, de filho para pai, casamento, etc. Um processo que demorava em média 7 meses, 8 meses, está levando 410 dias. Ou seja, a pessoa fica ali naquele limbo, não sabe se se vai ter um green card, se não vai, atrapalha a vida da pessoa todinha. E realmente o processo que a única maneira de fazer o SAES é andar até um juiz dando uma ordem judicial. Porque outra coisa que criou-se, o SAES criou, que a gente vê aqui no escritório, como eles demoram demais para se safar, eles mandam uma solicitação de evidência esdrúxula. Daquilo tudo que já está lá. Quando eles veem que o processo está parado há muito tempo lá, que eles não analisaram, para não correr o risco de ser... Porque a lei fala que se um processo ficar parado 6 meses, ele tem que aprovar ele. Exatamente. Aí para eles não correrem risco de ter que aprovar sem analisar, eles mandam uma RFE pedindo, normalmente as mesmas coisas que a gente já mandou, e aí a gente tem que responder. Ou se não, eles mandam para o advogado como nós, dizendo que o processo será extinto por falta de movimentação. De movimentação, como já teve caso aqui conosco, e aí a gente provou para eles que nós fizemos tudo que foi solicitado e não cabia a nós dar andamento ali, eram eles que tinham que fazer. Aí eles revisaram aquilo e deram andamento decente no processo. Vamos falar nisso no Immigration Review, sobre o que nós fazemos e nós provamos para o SAES, que nós damos andamento 2 vezes por semana, e nós tivemos um caso que eles tiveram de engolir seco, porque nós mandamos 1 ano de movimentação de 2 vezes por semana. No outro dia aprovaram. Tá bom, vamos continuar então. Nossas redes sociais. Sim, nosso Instagram, né? E lá você tem notícias, artigos, vídeos, todo dia, toda hora. Tudo que acontece no nosso escritório está no nosso Instagram. Nosso YouTube com todos os nossos vídeos. E nossas redes sociais, que vão na próxima. Você põe o seu cell phone aqui e você entra em todas as redes. Que rede é essa? Que tal agora entrar e descobrir? Vai lá, segue a gente de uma maneira diferente em cada rede social. Prezados, se você quer falar com a doutora Mara, 5562-98584-2101, ou com alguém do staff. Se você manda uma mensagem e não tem resposta, você, por favor, manda novamente e fala que quer falar comigo, que eu te darei a resposta, porque em até 24 horas nós respondemos. Com exceção, né, lógico, dos dias de finais de semana, feriado. Bye, bye.